Meu nome é Darcy Campani, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da URGS e atualmente coordenando a gestão ambiental da nossa universidade. Estamos aqui para dar uma conversada, né, sobre gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos. Primeiro, o que significa gerenciamento? Gerenciamento significa fazer a gestão, significa utilizar principalmente, né, ferramentas de gestão para se ter, né, a análise de um processo, porque fazer o sistema de gestão de resíduos sólidos de uma cidade é um processo, onde se tem várias operações, né, que deverão ter procedimentos padronizados e com isso, né, com essa aplicação de ferramentas, nós poderemos perseguir a tão falada, né, para quem trabalha em gestão, melhoria contínua. E então, né, na prática, a gente tem que analisar quais são as ferramentas, né, que existem aí, que se aplicam no dia a dia. Nós podemos participar de processos de certificação, as chamadas ISO 9000, ISO 14000, né, onde se procura implantar, se implanta, né, um sistema de gestão e ele vai ser avaliado dentro de uma lógica que o resultado final será uma certificação dada por um instituto credenciado, certificador, principalmente, né, aqui no Brasil, pelo Inmetro. Também temos as premiações, né, PGQP, PNQ, PNQS, são premiações que trabalham também na análise de sistemas de gestão, né, aplicando metodologias para visualizar se planejamento estratégico, se os processos, se os procedimentos estão de acordo com uma determinada lógica que é montada por quem está desenvolvendo, né, o sistema de planejamento. E, ao final, nesses casos, nós temos premiações. Alguns desses sistemas não visam só a premiação, mas também partem a partir de um processo, todos eles partem a partir de um processo de autoavaliação, e a simples autoavaliação já é autossuficiente para se dizer que se tem, né, e concluir com alguns sistemas de gestão, concluir e conseguir, né, dar avanços, conseguir ter tranquilidade no seu sistema de gestão. Algumas ferramentas específicas, FEMEA, BSC, 5W2H, 5S, PDCA, algumas coisas pontuais fazem parte dessas ferramentas, né, que vão ser usadas para, caso a caso, né, poder gerar um sistema de gestão. Por onde iniciar? Bom, todas as ferramentas de gestão indicam claramente pela alta direção. Se a alta direção não tem embutido, né, tem imbuído dentro-se a necessidade de um sistema de gestão, nós, né, técnicos, pessoal operacional, pessoal gerencial, pode desenvolver atividades isoladas que tenham, né, um bom resultado, mas não se vai poder dizer que estamos implantando um sistema de gestão. E todo sistema de gestão, praticamente, o PDCA, né, planejar, fazer, controlar e agir. E o que a gente entende que está faltando naquela rodinha do PDCA é a motivação. Motivação, sem motivação, o ser humano não se move. E essa motivação tem que ser uma motivação prazerosa, né, tem que ser alguma coisa que tu possa sentir a evolução da melhoria, da tal da melhoria contínua, que é o mais difícil. Motivar as pessoas provavelmente deve ser desses 5 momentos aí, o planejar, o fazer, o controlar e o agir. Muitas vezes é difícil, né, pela rotina, pela necessidade de obtenção de dados, pela necessidade de avanço, mas o mais difícil de ser mantido, e que é obrigatório também, é a motivação. No Brasil, na área de resíduos sólidos, estamos tendo alguns avanços nos últimos anos, né? Primeiro, com a Lei 11.445. Quando nós vamos fazer um sistema de planejamento, nós temos que ter as bases legais desse sistema de planejamento. Então, a 11.445, a Lei Nacional de Saneamento, já nos define o que é saneamento básico, e os resíduos sólidos estão dentro desse conceito de saneamento básico, que pega a questão de abastecimento água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e drenagem pluvial, que são os 4 elementos de saneamento básico.
e define também, dentro da parte de limpeza urbana, quais são as etapas que começam desde lá da limpeza até a destinação final. Então, quando se fala em gestão de resíduos sólidos, pela legislação brasileira ora vigente, né, tem que se pensar desde a origem até a destinação final. Aqui no Rio Grande do Sul, em específico, nós temos uma resolução do CONSEMA, do nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, que nos dá os elementos para se dizer este é um plano de gestão de resíduos sólidos para o saneamento. Tendo em vista que a Lei 11.445, né, ela prevê que os planos de gestão na área de saneamento básico deverão ser de toda a área de saneamento, mas também poderão ser temáticos conforme o município necessitar avançar o seu sistema de gestão ambiental. Diretrizes que estão lá na resolução do CONSEMA 017 de 2001, né? Plano de gestão. Primeira coisa, diagnóstico. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o que são os resíduos da minha cidade, né? A caracterização do município e hoje, cada vez mais, não só do município, mas sim da região, porque também temos a nossa lei nacional sobre consórcios, que nos traz a ferramenta necessária para que um município não tenha que resolver sozinho os seus problemas de resíduos sólidos, mas que ele possa se integrar com os outros municípios, e para isso eu preciso saber como é que são os outros municípios do entorno, como é que eu me relaciono, eu município, né, me relaciono administrativamente com esses outros municípios, se tem um CORED, se tem um comitê de bacia, como é que essa estruturação é feita, né? Então essa caracterização inicial, geopolítica, caracterização dos resíduos sólidos também. A gente tem diferenças bastante interessantes, né? Municípios onde a matéria orgânica chega a 70%, a média dos municípios brasileiros está em torno de 55%, e essas diferenças eu tenho que conhecer, porque depois, quando eu for projetar, quando eu for fazer, né, montar o meu sistema de gestão integrado, vai dar, né, algumas pequenas diferenças no planejamento do sistema. Aspectos legais, estrutura administrativa, estrutura operacional, aspectos sociais, né? É difícil uma cidade que não tenha catadores. Num planejamento que eu vá propor na questão de resíduos sólidos, eu não posso ignorar a presença de catadores, e eu tenho que ter uma política, né? Tem que ter uma atividade, tem que ter uma ação, né, para a solução da questão dos catadores, com a sua inclusão, né, principalmente no setor de triagem. Estrutura financeira, a Lei 11.445 nos dá a base legal para a cobrança dos serviços de limpeza da cidade, né? Mas ainda está sendo implantada, ainda está com uma boa discussão sobre como cobrar, quanto cobrar, né? Mas nós temos que ter nossos cálculos de custos, né, dos serviços de limpeza urbana, para que a gente possa mostrar, inclusive, transparentemente à população, custa X reais. Nós vamos cobrar X reais, e a qualidade que vai ser servida no serviço urbano, né, vai ser tal. Se a gente quiser pagar menos, diminui a qualidade; se quiser pagar mais, melhora a qualidade, né? Mas os elementos básicos têm que estar lá, né, pensando o resíduo que ele é gerado e vai até a sua destinação final, incluindo todos esses custos. Ações de educação ambiental também tem que estar prevista nestes planejamentos, porque sem a educação ambiental a gente não garante a qualidade, por exemplo, na separação dos resíduos, né? Mesmo pelo simples fato da entrega num horário determinado, né, para a coleta dos resíduos orgânicos, também isso aí faz parte de um programa de educação ambiental que deve constar do planejamento enquanto um todo. Aí depois vai para a parte de proposições, ou seja, eu tenho a minha situação atual essa. Onde é que eu quero chegar? Quais são essas propostas? Hoje eu tenho aterro sanitário, mas eu quero reaproveitar melhor a matéria orgânica, eu quero reaproveitar melhor o material reciclado, então eu tenho que fazer as proposições. E por último, então, o programa de implantação. Não vou fazer tudo ao mesmo tempo, vou ter um programa, um cronograma financeiro, né? Um cronograma físico-financeiro, onde eu possa demonstrar à população que queremos implantar isso dentro de um determinado prazo de tempo e preciso de determinados recursos para que se tenha transparência na implantação desse sistema,
e contar com o apoio da população que vai, na prática, quem vai arcar com os custos da implantação de um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos. As diretrizes básicas, né, se fala em algumas bibliografias nos 3 R's, alguns já falam em 5, outros já falam em 6, né, mas nós temos que repensar a questão da geração, nós temos que reduzir. Hoje, o Brasil se produz em torno de 0,7, né, 0,7 quilos por habitante por dia. Alguns países, né, europeus, principalmente, já estão conseguindo baixar a sua média, não chegaram no 0,7, ainda estão no 1 quilo, mas já estiveram no 1,5 kg. Então, repensar, visando a redução, é uma coisa que nós temos que fazer políticas bem claras, né, bem determinadas, que vão estar ali na questão da educação ambiental que vai estar prevista no projeto de plano de gestão dos resíduos sólidos da cidade. Então, reduzir primeiro, reutilizar, reciclar e reeducar os nossos hábitos, né? Então, são os 5 R's que hoje se fala na questão de diretrizes para resíduos sólidos. Caracterizar o resíduo. Aqui tem uma caracterização que a gente pegou de um determinado momento, de uma determinada da nossa cidade de Porto Alegre, em 97, já está bastante desatualizado, mas é só para a gente ter a ideia e até ter o histórico, né? Esse quadro, ele varia ao longo do tempo, né? Que a gente tem que acompanhar. Nós vamos implantar um sistema de coleta seletiva que hoje a gente pode dizer deveria estar trabalhando com 30% dos resíduos de uma cidade, amanhã pode estar trabalhando com 40%, 50%. Então, essas quantidades se alteram, nós temos que manter dentro do planejamento esse acompanhamento para não se ter nenhuma surpresa de repente, estar indo para o aterro sanitário quantidades que não eram para ir de resíduos recicláveis, né? E nós não estamos preparados, nós estamos com essa visão de que a produção de resíduos sólidos, ela evolui e se altera ao longo dos anos. Nós temos que ter essa visão, né, onde é que ele é gerado, onde é que ele é trabalhado, onde é que ele é tratado e para onde é que ele pode ser destinado enquanto um todo. Então, o sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos é exatamente esse abrir completamente a cadeia produtiva dos resíduos. Desde a nossa casa, onde a gente está produzindo material seletivo, material orgânico, material sem possibilidade de reutilização, não é só na nossa casa, na nossa cidade também. Existem diferenças de bairro conforme a classe social que habita num determinado bairro. Essa caracterização vai ser um pouquinho diferenciada. Nós temos os estabelecimentos hospitalares, né, de saúde, nós temos os estabelecimentos comerciais, temos indústrias, cada um vai ter uma produção diferenciada. E isso aí a gente tem que abrir essa árvore, né, e olhar quantitativamente, qualitativamente, para saber como é que vai ser o tamanho da estrutura que a gente tem que montar dentro da cidade para o gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Então, esse quadro, mais ou menos, demonstra, né, o que foi pensado para também a nossa cidade de Porto Alegre, lá em 2002. Provavelmente, hoje, né, já tem algumas alterações, já tem mais, né, talvez não na qualidade, mas as quantidades tranquilamente já se alteraram. A estrutura física, né, a limpeza, ela tem que ser descentralizada, ela tem que ser pensada para a cidade inteira. Um serviço que está em toda a cidade na parte da limpeza, mas depois vai concentrando.